André, é um prazer te rever, né? Depois de bastante tempo e principalmente poder curtir um pouco assim essa ideia de botar a conversa em dia, de saber como é que você está, o que você tem feito e tal. Eu vou começar com a coisa mais importante que eu acho que tem na tua história, que é a natação. Ah, Eu, boa! eu conversei outro dia aqui com uma outra atriz maravilhosa, Mariana Lima, né? Nossa! E ela, me corrija se eu estiver errado, mas eu acho que ela falou que foi o que você influenciou, ajudou, sei lá o quê. Eu sei que ela tem. A natação ficou uma coisa muito importante para ela nos últimos tempos, né? Ah, Incluindo a pandemia, mas não só na pandemia. Essa coisa de sim. nadar no mar, principalmente, ela me contou detalhes, assim, que ela vai e nada de manhã cedo e tal, e faz umas distâncias. E aí eu sei que você também tem isso desde criança, né? Você chegou a nadar mais seriamente e tal, quando era bem novinha. Foi. Mas eu sei que você nada, volta e meia sai, né? Umas coisas assim. André Beltrão é vista na praia em grande forma, né? Aquelas coisas meio Oh, meu estúpidas, Deus! né? Mas eu me interesso por esse lance da natação como uma ferramenta de sobrevivência. Assim, queria que você contasse um pouco sobre isso. Eu comecei bem novinha, a nadar, tal, acalentava um sonho distante de um dia ir para uma Olimpíada, tal, mas não consegui tempos nem nada, fui me afastando, as moças nadando, as garotas nadando rápido para caramba, e eu fui ficando para trás e tal. Mas aí, ok, parei de nadar. Aí, quando eu tive meus filhos, é, era assim uma obsessão para mim que eles soubessem nadar, né? Tinha que saber nadar. Então eu voltei a nadar no Flamengo, meu time do coração. E aí todos os dias eu levava os três, a gente nadava, eles nadavam na piscina lá, aprendendo, e eu nadava na piscina grande e tal. E aí eles cresceram, pediram pelo amor de Deus, a gente não aguenta mais, tudo bem, mas já sabiam nadar e nenhum quis seguir a carreira de nadador, assim, enfim, aí eu acabei me mudando para Copacabana, onde eu morei muito tempo também na minha juventude, assim, sei, assim, dos 4 aos 11 anos, por aí, juventude não, infância, né? E quando eu cheguei aqui em Copacabana, eu moro de frente para a praia, tenho essa sorte tremenda, né? E aí eu via que tinha barracas assim de natação. E aí fiquei a fim de tentar e fui. E nunca mais parei. Outro dia eu estava fazendo as contas com o meu professor, o Roberto, que são vários professores. Eu nado na equipe 15, que é aqui em frente ao posto 6. Então tem o Roberto, tem o Drummond, tem o Marcelo, tem o Lucas, tem o Juninho e tal. E todos eles são bombeiros oficiais, assim. Então é uma coisa super segura, maravilhosa. Eles ficam na prancha de stand-up, a gente nada em volta, assim, como se fossem uns peixinhos e tal. E aí desci e estava fazendo as contas com ele, e ele falou: André, acho que você nada há mais de 10 anos comigo. Para mim foi ontem que eu comecei. E a natação no mar é um barato, porque um dia a água está gelada, no outro dia está muito quente, num dia você vê 3 tartarugas, no outro dia não tem nenhuma. Tem peixe, sempre peixe, peixe. Tem um dia que a água está mais turva, está super transparente, está sol, está chovendo, o mar está alto. A minha preferência é nadar com o mar bem brabo. Eu adoro mar de ressaca, assim, com aquela onda imensa, que eles chamam de elevador, né? Você vai nadando e sobe lá em cima e vê a cidade lá embaixo. E, para mim, funciona muito como uma parte muito importante assim da minha vida ordinária, sabe? Um lugar que é só meu. Eu tô ali com colegas da natação, muitos eu conheço, eu sei o nome de todos, mas muitos eu nem sei onde trabalham, o que fazem. A gente se conhece ali da areia e entra junto no mar e um toma conta do outro. Então tem um lugar de não de bem-estar, assim, que eu não transo muito essa coisa do bem-estar absoluto, porque eu acho que na civilização a gente não tem esse lugar do bem-estar absoluto, mas é um esporte, Aí dizem, é meditação. Eu não sei o que é, não levo também nem para esse lado meditativo, mas está dentro da água e cada dia é diferente, e com gente que eu não sei direito quem é, mas em quem eu posso confiar.
sabe? Porque eu sei que se eu começar a ir para o outro lado, alguém vai dizer, vai assoviar, vai dizer, volta, volta, a gente está aqui. Então, isso tudo faz um sistema meio natural de confiança, de entrega. É muito legal. E a Mariana foi assim: a gente estava fazendo a novela Um Lugar ao Sol, e aí eu chegava lá, cabelo molhado, tal, meio desgrenhada, bem morena. E aí ela falava: Ah, você foi nadar? Fui nadar, mas você vai nadar todo dia? Vou nadar todo dia, 6 horas, tem horário 6, 7, 8, 9, tal, um monte de horário. E aí ela começou: Ah, um dia eu quero ir, um dia eu quero ir. Aí eu comecei: Vamos, vamos, vamos. E ela foi. E quando ela foi, ela se apaixonou. Nunca mais saiu. É muito bom. É muito bom. Você gosta de nadar, Paulo? Olha, eu gosto muito, Você surfa, André. você é surfista. Então, eu cheguei a jogar polo aquático seriamente, cheguei até a ter um certo êxito, ganhar 2 títulos estaduais e Nossa, tudo. que Então, maneiro. tinha uma ligação mais séria quando moleque com a natação, mas a ligação mais forte que eu tenho é com o surf, né? E ele te leva para esse contato que você narrou, que é uma coisa meio animal mesmo, né? Você retoma a conexão de que você é um bichinho ali frágil, né? E que você precisa prestar atenção e que o mundo é muito mais potente do que você. E aí Isso. você presta atenção na maré, no vento, no cheiro, nos bichos, na cidade, de um outro ângulo, né? Então É. eu sei bem o que você falou, mas eu não saberia descrever de forma tão legal quanto você fez aqui. E você me lembrou de uma coisa, André. De vez em quando eu dou uma olhada naquele programa do David Letterman, né, que ele tem agora no streaming, que ele tem acesso a essas figuras incríveis e tal, e fica conversando, né? Um pouco o que eu faço aqui, numa escala hollywoodiana, mas Deixa eles lá com a Hollywood deixa deles. eles lá. Mas ele estava conversando com aquele comediante. Eu não conheço muito bem o trabalho dele, mas ele é muito importante. Acho que é David LaChapelle que ele chama. É um Sei, comediante negro, bonitão, assim. sim. E eu peguei um trecho assim meio aleatório do negócio e esse cara estava falando assim, falando, olha, cara, as pessoas que se expõem publicamente não é quando, não é, aliás, não é, se, é quando elas vão enlouquecer. Uma afirmação, digamos, um pouco forte, né? Mas de um cara que tem lugar de fala. Acho que esse cara é muito famoso. Eu, de novo, não conheço muito o trabalho dele, mas ele é muito importante lá nos Estados Unidos e tal, talvez até no mundo. Esse é um assunto que eu abordo muito aqui, né? Quando eu converso com pessoas cuja o ofício ou que gostam ou cujo ofício leva a uma exposição maciça, que é o teu caso, né? Acho que você é a alternativa B. É, Você concorda com essa afirmação desse cara? Quer dizer, talvez a natação seja uma ferramenta de defesa para não enlouquecer com essa coisa toda da fama, e cada vez está mais extrapolada, né? Agora via aceleradores como redes sociais e tal. Não tem um pouco a ver essa história? O que você acha dessa frase do La Chapelle? Olha, eu acho a frase dele bem legal, porque ela chama um contexto assim pesado que a gente está vivendo, de muita exposição, o que eu estou comendo, o que você está comendo, o que eu estou vestindo, olha o meu creme, olha isso, olha o que eu penso, olha o que eu acho, olha o que eu penso, olha o que eu acho, né? É uma coisa assim massacrante, né? De você estar em todos os lugares e estar presente e tem os seus seguidores e tal. Ok, eu acho a rede social mó barato, acho uma ferramenta incrível, mas eu nem. Eu tenho um Instagram que é que é profissa, assim, ele é profissional. Quem cuida é a minha filha, ela só posta coisas de trabalho para mim. Durante a pandemia, eu até fiquei um tempo assim no Instagram, tal, achei divertido, mas eu não posso fazer nada mais de 3 vezes que eu fico viciada, sabe? Então, não rolou. Quando eu vi, eu estava com um livro incrível embaixo do braço, assim, incrível, e eu estava 3 horas e meia no Instagram. Eu falei, isso não dá, isso não é a minha, não é da minha natureza e tal. Então, eu me afastei, assim, eu não transo muito esse lugar de meio desesperado da rede social, assim. Eu tenho por mim,
né? Eu acho que outras pessoas lidam muito bem com isso, mas eu não, não, eu não. Eu gosto muito de uma, eu gosto muito de uma certa reserva, de um certo anonimato possível, que eu consigo nessas idas à praia, eu consigo. Pode ter até alguém me fotografando, mas isso não me afeta, assim, não me causa uma coisa, nossa, estão me vendo, porque eu vou estar todo dia ali, certamente essa pessoa vai enjoar, essa foto ela vai cair, ela pode começar valendo R$ 200, depois ela está valendo 15, não paga nem um chicabom, sabe? Então, é, não vai dar em nada. E esse lugar da vida ordinária, assim, dessa vidinha que é só para a gente mesmo, que é ir nadar, ou fazer uma aula de não sei o quê, ou ler um livro, jogar uma altinha na praia, que agora é minha nova mania é ficar jogando bola na praia. Nossa, estou muito, muito fanática. É, eu acho que tudo bem, faz parte de uma coisa de sanidade, mas eu acho que também tem um lugar assim que eu ainda me sinto muito chamada, muito atraída por uma coisa vital, assim, de fazer as coisas, de correr, de subir em árvore se der, de fazer o que der para fazer, porque o tempo vai passando, né? Então, alguns limites vão aparecendo, daqui a pouco muitos mais limites vão aparecer também. Tudo bem, mas eu sinto que essa questão da praia, para mim, ela tem a ver com um lugar de uma força, assim, de uma juventude, de uma vontade, de uma paixão pela vida também, de estar entre desconhecidos e aqui em Copacabana ninguém me dá muita bola, é ótimo, sabe? Porque o pessoal até passa por mim, e aí, Andréia, oi, tudo bem? Eu não sou, eu sou uma figurinha fácil, assim, todo mundo, ela tá lá, aquela mulher da televisão e tal. Então é muito tranquilo. E eu acho também que isso também vem de uma postura minha que eu não gosto muito de alimentar isso, assim, eu não alimento, alguma coisa eu fiz ao longo da minha vida profissional que não, isso não, eu não alimentei esse tipo de idolatria ou de paixões, assim, então eu transito muito bem, eu vou onde eu quero, eu vou em paz, eu falo com as pessoas que falam comigo, eu adoro quando falam comigo mais intimamente do que eu respondo, eu gosto, como é seu nome? Eu acho um barato se alguém passa por mim e fala, eu adoro o seu trabalho e tal, e segue andando, que legal, essa pessoa sacou que só queria dizer, pô, legal, parabéns, e é, é muito legal, é muito bom para mim. Então, eu acho, entendo o La Chapelle, mas eu não tô nesse lugar. Acho que ele é muito mais famoso, deve sofrer muito assédio de vários tipos e tudo, mas eu tenho uma vida que tem uma certa reserva que se mantém, e que é muito boa, muito, muito boa. Eu aproveito isso É ao máximo. interessante, André, que a gente vê aqui nas conversas como tem uma certa atitude que produz um resultado, né? Eu acho que você tem, não é a única pessoa, eu citei a Mariana, acho que é um bom exemplo também, né? São Sim. pessoas que lidam meio diferente com essa história da exposição, da fama e tal, e acaba que essa administração dá bons frutos, né? Ela cria uma espécie de lugar protegido em que você mantém algum grau de anonimato. Eu não sei explicar muito bem, mas você não é visto como alguém que está uns metros acima, né? Nessa idealização meio maluca que as pessoas fazem. Enfim, é Não, legal ver isso. De repente você pode escrever um livro qualquer dia sobre esse método. O problema é que você vai ficar muito famoso se escrever livro, é melhor não escrever. vou Mas não. olha, você falou da sua filha, que tocou as suas redes sociais, toca as suas redes sociais e tal. Ontem eu fui tomar um café com um executivo, um cara importante aí nesse mundo corporativo e tal, né? Uma figura de destaque numa empresa muito grande. E ele estava dizendo assim: olha, cara, esse ano foi muito bom na companhia, a gente deu um resultado incrível, eu consegui fazer tal e tal projeto dar certo e tal. O duro está sendo ser pai, cara. Isso aí Uhum. eu estou indo mal. Né? Na empresa eu estou abafando, cara. Lá em casa eu estou dando umas erradas no alvo, assim, na mosca. E aí ele me contou certas situações lá que ele está vivendo. Tem uma filha
de 17 anos, um menino acho que de 12. E aí as coisas da vida lá que ele está enfrentando e que ele considera que não está indo muito bem. Hum. Me conta um pouco aí da sua... Você está indo bem como mãe? É, como é que, como é que você 0 a analisa 10. a sua performance e o resultado do período aí do ano? Como é que está sendo aí a sua competência como mãe? Bom, vou perguntar para eles o que eles estão achando, os filhos. Mas eu acho que tem um negócio que eu observo assim, que é muito... que eu acho que não tem muita solução, que é o seguinte: a gente amadurece, se apaixona, casa ou não, tem filhos ou não, mas quando você tem filhos, eles vêm exatamente num período onde a gente está com muita força de trabalho, né? Muita garra para trabalhar, muitas coisas para fazer, né? E antes dos 40, sim, com muitos desejos, muitos impulsos, e os filhos estão ali. Então, é muito curioso que isso uma coisa bem comum entre a conversa com as mulheres e com os homens que têm filhos, que geralmente nessa fase infância e pré-adolescência, pais e mães acabam ficando muito mais ausentes do que gostariam de estar, né? Porque você está trabalhando, está correndo atrás, e isso eu não sei qual é a solução para isso. Talvez não trabalhar ou trabalhar menos. Assim, na minha profissão, pessoalmente, eu não consigo ter controle sobre os meus horários. Eu nunca sei se eu vou sair no dia seguinte às 6 da manhã ou se eu vou sair meia-noite de casa para voltar às 9 da manhã. Então, e ao mesmo tempo, eu acho que se eu fosse uma mãe que não trabalhasse, eu seria uma mãe muito infeliz, porque eu gosto de trabalhar, não só por ser atriz, assim, mas eu acho que se qualquer outro trabalho que eu tivesse, eu ia gostar, porque eu gosto muito dessa coisa do convívio profissional, de sair de casa e ir para um lugar, fazer alguma coisa, estar com outras pessoas e ganhar um dinheiro por aquilo, ser remunerado, ter algum tipo de reconhecimento, às vezes. Eu acho que esse lado é muito importante na vida também de todo mundo. Então, eu acho que é um equilíbrio muito delicado. Eu acho que eu e o Maurício, que é o meu marido e pai dos meus filhos, eu acho que a gente conseguiu se sair razoavelmente bem. Por que que eu digo isso? Porque os filhos da gente, não por serem nossos filhos, mas são pessoas legais. São pessoas legais e algumas vezes até assim já fiz um meia-culpa assim com cada um. Nossa, eu estava tão sumida naquele período, tal, eu devo ter sido uma péssima mãe, aí até ficava triste. Aí eles: não, mãe, não, você foi a melhor mãe que você pôde ser, e tal. E eu acho que sim, mas eu acho que tem que ter atenção, né? Porque o chamado de fora é forte, né? É forte. E, às vezes, essa coisa tão simples e tão prosaica de ficar sentada no chão fazendo um carrinho andar o domingo inteiro, ou ficar vestindo a bonequinha, ou desenhando uma árvore, um barquinho. Isso pode parecer quase nada, mas é muito grande. É muito grande. Eu acho que daí vem muita coisa que a gente nem imagina, a gente nem sabe quando é que isso vai estourar, fazer uma explosão maravilhosa na nossa vida daqui a um tempo. Porque eu acho que todo esse tempo que a gente passa com os filhos, curte com os filhos, ou com os amigos, ou com, seja lá com quem for, dos seus afetos, né? Esses afetos, eles fazem um caminho assim muito concreto, muito bonito, muito forte. Não seja com filhos ou com amigos, eu acho que manter os afetos, preservar da maneira mais legal possível, da maneira que for possível, eu acho que é muito importante, muito mesmo. André, te falei antes da gente começar a gravar que a gente tem essa. Quando alguém tem um trabalho que é mais visível como o seu, a gente fica longe, mas fica perto, né? De alguma maneira você sabe o que a outra pessoa está fazendo.
E quando eu ficava olhando a sua trajetória, uma coisa que eu prestei atenção, e não aparece muito nas suas entrevistas, é o lado que você empreendeu ali no teatro, né? De novo, me corrija se eu tiver. Aliás, falando em correção, só pelo rigor jornalístico aqui, o comediante é Dave Chappelle, não é La Chappelle. Chapéu. Porque o La É, Chapelle é um fotógrafo, né? Também exato, maravilhoso. é quase homônimo. É, David LaChapelle é o fotógrafo de moda e isso, incrível. retratista brilhante e tal. Então eu, na hora, botei um lá no lugar errado. É o Dave Tá, nós Chappelle. dois erramos, nós dois pedimos desculpas. Isso, isso. Pô, eu erramos pouco, era só um lazinho ali. É, É, você tem uma ligação muito grande com a Marieta Severo, né? Não sei, depois você me fala se surgiu com a grande família, mas o fato é que vocês viraram assim muito próximas e passaram a vida meio juntas, né? Nos últimos anos e tal. E até onde eu sei, empreenderam, né? Assim, para ter um teatro, para fazer um teatro funcionar, né? E quando eu vi isso, eu falei, puta, André tá virando empresária, coitada, sabe? Me ah, deu uma pena, coitada, me deu, me deu uma vontade de te ligar e falar, pô, não não, faça isso. faça isso, eu estou nesse lugar, me tira daqui, me arruma uma vaga em alguma novela e me tira daqui. Mas, enfim, eu acho que vocês tiveram uma trajetória interessante. Queria que você contasse um pouco desse lado da tua vida, que não aparece muito nas entrevistas. Olha, eu conheci a Marieta, Paula, eu acho que eu estava com 27 para 28 anos, ela fez uma peça chamada Estrela do Lar, escrita pelo Mauro Razzi, e, nossa, foi um barato, foi um sucesso tremendo, ela ganhou todos os prêmios e tal, e tinha um papel, que era um papel coadjuvante, assim, e tal, mas muito legal, e ela me convidou para fazer. E eu fui porque era a Marieta, né? Eu estava louca para conhecer a Marieta, ficar perto da Marieta. Falei, nossa, vou trabalhar com a Marieta no teatro, porque o teatro tem uma intimidade, quando a amizade acontece no teatro, fica uma cola para sempre. Mesmo que você não veja a pessoa quase nunca, mas quando você encontra, tem um lugar de uma convivência, porque o teatro ele é maravilhoso e terrível, né? Então você passa coisas assim bem interessantes. E aí tal, a gente foi fazer a peça, a gente ficou muito amigas. Aí teve um dia que foi muito legal que ela disse assim para mim: "Ai, porque ela era protagonista, produtora, estrela absoluta da peça, e a gente estava fazendo no teatro aqui do Copacabana Palace, que agora reinaugurou, mas ficou anos fechado, porque ia virar uma quadra de tênis, veja só. Veja só. E aí, tudo bem, mas o teatro era incrível e continua sendo hoje de novo, voltou a ser. E aí o camarim da Marieta era uma coisa assim de rainha, uma coisa imensa. E aí ela falou: "Ai, mas eu não quero ficar sozinha nesse camarim, socorro, não, eu não vou ter com quem falar e tal". Aí ela virou para mim e falou assim: Você toparia ficar aqui comigo?" Eu, opa, claro, claro que sim. Aí tinha uma bancada assim, outra do lado e tal, a gente ficou, e aí começou. Aí começou uma cola, um Araldite, um Super Bonder, sabe? E a gente chegava cedo no teatro só para falar, 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 falar. Eu contava a minha vida toda, ela contava a vida dela, eu contava e dizia o que eu... As fofocas do dia. Olha, foi incrível, foi incrível. Aí a gente saía da peça, ia jantar, e aí a gente foi criando uma amizade que, que é para sempre, para todas as vidas agora, para todas as vidas, não? Nada nada vai acontecer que possa arranhar, porque é uma coisa tão muito concreta, muito alicerçada assim, nos sentimentos imensos, sabe? E aí, tudo bem, a gente é amigas, e aí ela fez as peças dela, eu fiz as minhas, tal, não sei o quê. Um belo dia, ela já tinha tido essa ideia há muitos anos atrás, antes da gente conversar, ela já tinha querido ter um teatro. Aí a gente, falei, poxa, Marieta, seria tão bom ter um teatro. Então ela falou, vamos ver, vamos começar. E a gente começou, a gente comprou uma casa em Botafogo, só para aproveitar o ensejo aqui, tudo que a compra dos dois imóveis, onde existem poeira e poeirinha, com recursos próprios, claro, né? Nosso santo dinheirinho trabalhado com muito suor e muito gosto, muito prazer.
e a obra, a reforma inteira, enfim, e com muitos apoiadores também, muita gente ajudou a gente, dando tijolo, madeira, poltronas, tinta, o maquinário, as cortinas de veludo, tudo. A gente conseguiu muita coisa através do Zé Luiz Coutinho, que ainda é hoje o produtor executivo do Poeira. O Zé Luiz Coutinho foi o cara que levantou o teatro, de certa maneira, com a gente, né? E aí a gente, então, agora tem esses 2 teatros. Nos primeiros anos, nos primeiros 3 anos, se eu não me engano, a gente teve um patrocínio da Eletrobras e depois a gente teve um patrocínio da Petrobras durante 11 anos, o que foi muito legal. Patrocínios esses que eram direcionados apenas para a realização de oficinas gratuitas para um programa de fomento de experiências teatrais, de convocação de artistas do Brasil todo e do exterior também, artistas estrangeiros, que recebiam por essas oficinas que eles ministravam, e as oficinas todas gratuitas. Esses patrocínios eram somente para essa programação de fomento. E todos os projetos do Poeira, até hoje, são os projetos que o Aderbal Freire, que deixou a gente há pouco tempo, marido da Marieta, e nós éramos a trinca, né? Nós somos até hoje, seremos para sempre, e meu diretor amado também, com quem eu trabalhei muito, meu amigo, enfim. Todos os projetos do Poeira continuam são projetos tão bem-sucedidos que até hoje eles são ainda feitos lá dentro. Agora, nesse momento, a gente não está conseguindo fazer as oficinas porque a gente está sem patrocínio nenhum. A gente está conversando com empresas, tentando reativar esse espaço de fomento, né, de aprendizado, de experimentação teatral. E o fato de ser gratuito é maravilhoso, porque vem gente de todos os lugares, não é uma escolinha onde você só está lá porque você pode pagar os R$ 200 da mensalidade, os 250, então é muito legal. Agora, é um teatro pequeno que se paga quando a casa está lotada e, às vezes, nem assim. Então, é um teatro que vive dos recursos de Marieta Severo e dessa humilde servidora que vos fala. Então, mas é isso, esse é o nosso empreendimento. Até um amigo nosso que também já partiu, um dia ele foi ver, ele é dono de teatro também, ele entrou no teatro e falou assim: oh, mas que coisa linda, mas que joia, que teatro maravilhoso, mas que coisa rica, lindo, tal. Nossa, parece uma coisa assim, primeiro mundo, Alemanha, tal, Inglaterra, e a gente, nossa, uau. Aí ele falou assim: vocês fizeram conta? Assim, oi? Como assim? Conta do quê? Ele, não, vocês fizeram conta quantas poltronas para os gastos mensais? Aí a gente desconversou. Mas até hoje o Poeira e Poeirinha estão aí, firmes e fortes, com uma programação incrível, peças maravilhosas, com tudo que o Aderbal desenhou e imaginou para o teatro, está tudo acontecendo lá. Ainda não as oficinas, mas elas vão voltar. Vão voltar. Mas é isso, André, vida de empreendedor, entende? Sabe como é olha, que é, né? se tivesse um tipo de saudação, um namastê do empreendedorismo, eu faria para você. Assim, o empreendedor sofredor independente que existe em mim saúda o empreendedor Saúdo. sofredor independente que existe em você. Eu saúdo É, você também. eu ainda bem que eu não te liguei para avisar, eu ia perguntar se você fez conta também, mas eu tenho certeza que, assim como a gente aqui na Trip, você não tem a menor dúvida de que foi uma coisa muito legal para vocês e para um Ah, monte de gente, e para o Brasil, né? Paulo, para a Então, Marieta e para mim, eu acho assim que é um. Às vezes a gente entra lá, quando a gente não está fazendo a peça, a gente vai ver a peça, né, que está se apresentando. Aí a gente entra juntas, vamos assistir a estreia, vamos tal. A gente fica olhando assim, falando: nossa, olha, a gente fez isso. Será que isso está feito, né? Um teatro. Aí as pessoas falam: o teatro de vocês, a gente, nosso teatro. Tem uma dimensão para a gente que a gente já nem lembra que aqui a gente lembra na hora que tem que botar a mão no bolso e muitas outras coisas, como cuidar,
cuidar, o teatro está sempre tinindo, trincando, não pode ter nada esquisito na parede, não pode, o banheiro incrível, o lugar dos atores maravilhoso, mas ele realmente é isso que você falou, ele foi feito para estar ali, em Botafogo, no meio da rua, para a cidade, para todo mundo que quiser se apresentar, a gente pratica os preços mais baratos que a gente consegue, pode, e para as pessoas. Então, é muito legal quando alguém lembra a gente que aquilo é nosso, porque já nem... Não é o mais importante, o patrimônio, sabe? Que bom que está vivo, que as pessoas vêm, que falam, ficam aqui tomando café no deck, falando, conversando, que às vezes a gente tem até que dizer assim, olha, já é meia-noite, a gente precisa fechar, tal. Ah, mas está tão bom, eu não quero ir embora. Poxa, então isso é o máximo, isso é muito legal. Mas é meio um filho, né, que você dá para o É, mundo assim e fica feliz de completamente. ver ele É. andando. Então fica o meu namastê do empreendedor independente aqui para você. Agora, André, você falou de... Eu falei agora, né, como um filho, e a gente falou da sua filha, Rosa, né, que ela chama. Rosa, Rosa. Então, eu vi uma coisa aqui no levantamento que eu fiz aqui para a gente começar, para a gente fazer a entrevista, que eu não sabia, que me escapou, que ela lançou um livro, né? E você também na Flip agora, não foi? Foi, E tem a ver, pelo que eu estou vendo aqui, com a morte do seu irmão, né? Você perdeu um irmão que eu não sabia também. foi, Quando, quando você tinha 30 anos, ele tinha só 19, né? foi. É, como é que foi essa história e que livro, como é a relação dessa morte do Arthur, né? Que era o nome do seu Arthur. irmão? Ah, ah. Me conta um pouco essa história, que eu só peguei uns fragmentos aqui. Te conto, é o seguinte, eu tinha 30 anos, foi o irmão desejado, 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 desejado. Eu detestava ser filha única. E aí, um belo dia, minha mãe anuncia, eu estou grávida. Eu, tal. Então, foi aquele irmão que eu, eu achava até que era meio filho, que eu levava para lá, levava para cá. Nossa, era uma coisa louca. E, com 19 anos, ele teve um aneurisma cerebral. Isso foi há muito tempo e não existia nem máquina de ressonância magnética naquela época. Enfim, que bom que a medicina avançou tanto, né? Muitas coisas são evitáveis hoje, né? E talvez ele até tivesse vivo, se fosse o caso, enfim. Mas aconteceu assim. É, e aí, aquela paixão, aquela loucura, aquela coisa trágica, dor, 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 ok, vida, a gente vai vivendo a vida, tal. Me apaixonei pelo Maurício, a gente ficou junto e tivemos o Francisco, que é o nosso filho mais velho. Eu tenho o Antônio também, que é meu enteado, que é do primeiro casamento do Maurício. Aí veio o Francisco, aí veio a Rosa e veio o José. Ok, vida seguindo, tal. Bom, um belo dia eu começo a fazer Antígona e tem aquela, claro, aquela história que eu não vou negar, mas eu não queria também trabalhar Antígona com a Mir como se fosse assim, é uma homenagem ao meu irmão. Isso era uma coisa muito que batia forte, mas muito pessoal para mim. E esse não era o motivo, assim, eu vou fazer Antígona porque eu quero prestar uma homenagem ao meu irmão. O meu irmão, ele não morreu na guerra, enfim, ele foi sepultado, ele teve todos os rituais, todos os ritos de despedida e até hoje. Então, não fazia muito sentido eu querer colocar a figura do meu irmão na figura do guerreiro Polinices, irmão da Antígona, que tem aquele castigo horroroso, né, de ser comido pelos abutres e tal. Mas havia ali um sentido de amor muito profundo, de saudade muito profunda. E tem uma coisa linda na peça, na Antígona, que ela nunca fala o nome do Polinices. Ela diz meu irmão, meu pai, minha mãe, meu irmão, minha irmã. E que isso é um detalhe, talvez, mas acho que nem tanto, porque todos os irmãos entram nesse lugar, todas as mães entram nesse lugar, os pais, né, nessa coisa trágica. Enfim, então foi indo. Mas nunca, eu fiz a peça durante 7 anos, fiz o filme e tal, e nunca falei, bom, é para o Arthur tal. Para mim, sim, mas isso não era uma chancela do trabalho. Tudo bem. Aí
a Eugênia, que é agente literária da RIF, da agência RIF, da Lúcia RIF, tal, me procurou e falou: olha, eu acho que você devia fazer um livro sobre Antígona, porque o que você escreveu é muito legal, porque tem vários trechos da peça, tem 37 recortes da peça do Sófocles, com tradução do Milor, que é a melhor do mundo, e vários outros trechos que eu escrevi, contando a história de todas as pessoas que aparecem no espetáculo, porque o Amir ele tem uma coisa incrível, que é o seguinte, nada que seja dito em cena pode passar despercebido. Você não pode dizer o nome de alguém e a plateia dizer quem é, hein? Quem é esse que ela falou? Não, tem que entregar, explicar e dizer fulano, é esse aqui, é pai daquele lá e tal. Tanto que o cenário era uma árvore genealógica, muito legal. A plateia, às vezes eu falava assim, porque Laio, aí a plateia, Laio, casou com aquela, é pai daquele e tal, e voltava, parecia meio jogo de tênis, era mó barato. Aí, tudo bem. Fiz o livro, a Record editou através da Paz e Terra, a Lívia Viana, que foi editora, foi um barato, o pessoal da Cubículo fez a arte, foi super incrível, a Andréia Pachá fez o prefácio, nossa, foi um luxo total. E aí, na hora de dedicar o livro, eu fiquei, né, bom, e agora? Vou dedicar para ele, para Arthur, coloquei a dedicatória. E isso foi muito legal para mim, foi assim, porque uma peça que vira um filme, que vira um livro, só falta virar uma árvore agora, né? Então, tudo bem. Aí, muito bem, paralelo a isso, a Rosa, vendo fotos do meu irmão aqui em casa e ouvindo a gente conversar, eu e minha mãe, o Arthur, tal, o Tuca, tal, o Arthur e tal, não sei o quê, e ela começou a se interessar pelo Arthur muito fortemente, começou a querer saber, mãe, conta alguma coisa. Eu contava uma coisa ou outra, tal, mas também não, eu ficava com alguns pudores, porque eu não queria ficar uma coisa muito nostálgica, sabe? Muito melancólica, assim. Enfim, queria que ela, através de mim, tivesse uma imagem de uma pessoa quase viva ainda, né? De alguém que realmente está comigo ainda, né? Eu carrego ele em mim. E aí, o ruim da morte, eu acho, é que você esquece um pouco a voz da pessoa, né? O cheiro, a pele, assim, esse lado. Mas, enfim. Tudo bem. E aí ela começou a conversar com a minha mãe, conversar, conversar. Um belo dia ela chega para mim e diz assim, eu escrevi um conto sobre o Arthur. E aí mostrou pronto. Aí eu li, fiquei assim, nossa, era muito, muito ele, muito, muito. Fiquei bastante impressionada. E ela escreve bem. Apesar de ser mãe dela, eu não posso deixar de fazer esse elogio aqui. Ela escreve bem, mesmo. Eu lancei esse livro, mas eu sou aventureira. Ela não, ela é escritora mesmo. E aí falou, você acha que eu posso mostrar para minha avó? Eu falei, claro, mostra, porque ela vai amar. Minha avó, minha mãe, a avó dela, amou. E muito bem, aí ela conseguiu editar pela MapLab, que é da Livraria Janela, que é uma livraria super legal aqui do Rio, que são plaquetes, né? E aí tudo bem, ela foi para a Flip, eu fui depois, no dia seguinte, quando a gente está lá andando em Paraty, eu falei, nossa, Rosa, é, a gente está aqui por causa da mesma pessoa, porque você escreveu um livro sobre o Arthur e eu dediquei o meu livro, Antígona, para o Arthur, e essa peça Antígona também nasce lá atrás de alguma coisa que eu acho que eu quis dizer, quis viver para o Arthur. Então, foi bacana, assim, demais, sabe, Paulo? Foi emocionante, sem ser dramático, mas foi bonito, foi um barato, fez uma volta, assim, e eis que finalmente parece que ele está vivo por aqui de novo, assim, de maneiras diferentes, né? André, vou trazer aqui porque acho que é pertinente. A gente fez um evento umas 3, 4 semanas atrás, e a gente trouxe o Pedro Bial, o Gilberto Gil e o Cortella, o filósofo, né, para falar sobre o acaso, sabe, sobre as coisas que acontecem do nada e mudam a vida da gente. Esse era o assunto em função do lançamento de um livro do Rodrigo Mendes, que é uma pessoa que teve um assalto e ficou tetraplégico com 19 anos por conta de um tiro. Hoje ele tem 51 ou 52 e ele dedicou a vida dele a
tentar entender esse tipo de coisa, a trabalhar para capacitar educadores de escolas públicas a lidarem melhor com as pessoas com deficiência, né? E aí, com o pretexto do lançamento do livro, que, aliás, é um livro que eu recomendo muito, a gente fez esse evento. Bom, e tudo isso para dizer que, como o tema era esse, né, essas coisas que vêm do nada e mudam a vida da gente, assim, radicalmente, para sempre e tal, coube a pergunta ao Gilberto Gil sobre a morte do filho dele, né? Que foi uma morte muito violenta, trágica, né? Um acidente de carro, e bateu o carro na lagoa ali e morreu. E o Gil, como sempre, né, cara, do alto do lugar onde ele habita, né, que é assim, uns metros acima da humanidade, ele falou: olha, cara, não vou saber repetir as palavras, mas é mais ou menos o seguinte: ele falou, olha, eu percebi que me coube viver aquilo, né? Então, aquilo me coube, eu tentei viver, mas o que me confortou muito é que, apesar da extinção da vida dele ali, o que tem, a vida, a parte da vida dele que estava dentro de mim não era, só ia se extinguir quando eu morresse. Então isso me fortaleceu e tal. E é mais ou menos o que você falou aí, né, com relação ao teu irmão. Então achei que valia compartilhar isso com você e com quem estiver nos ouvindo, né? E também porque essa coisa do acaso, né, Paulo, esses eventos súbitos assim que mudam a sua vida para sempre e que você dá aquele mergulho, nossa, fundo, água profunda, escura assim que você não enxerga nada. É sempre assim, né? Todo dia assim. Você não tem garantia, não tem garantia de nada, de tempo algum, de nada. E se há alguma coisa, se há alguma beleza nessas despedidas assim tão trágicas, é aprender isso de certo modo, tentar aprender, porque eu acho que aprender mesmo não dá, mas é só hoje, ou é só agora, ou é só daqui a meia hora, depois não sei. Então isso dá uma certa paz, dá uma inquietação muito grande, porque você nunca sabe, a gente nunca sabe. A gente, eu acho que a gente pode até aceitar morrer, mas mais ou menos, né? Não quero sentir dor, não quero sofrer, não quero que seja assim, não quero que seja assado, quero que seja lá longe, não agora. Mas eu sei lá, mas o Gil é incrível, nossa. Ô, André, tem uma fala sua que eu vi recente também, que eu achei bem interessante, queria trazer aqui, que é sobre o fato de você ser casada com um diretor importante, né? Um grande diretor de televisão, de cinema e tudo. E você falou, pô, eu detesto ser casada com um diretor, né? Num certo sentido, né? E ao mesmo tempo você fala nessa mesma entrevista o quanto você admira o trabalho dele, gosta de trabalhar com ele e tudo. Mesmo já tendo isso numa outra entrevista, eu achei que essa valia a pena, sabe? Porque é um tema bem difícil, né? Assim, bem, e que eu acho que pode ser muito útil, porque você tem uma relação que eu achei bem interessante, assim, objetiva com esse assunto. Então, vou refazer a pergunta: como é que é essa história de você ter casado com um diretor com quem você trabalhou várias vezes e com quem você vive, teve filhos e tal? Como é que vocês resolveram isso? A gente falou da Mariana Lima, né, e que é casada com o Kiki Dias, né, que você conhece bem, e ela falou muito: olha, a gente resolveu bem essa história porque a gente cada um tem um apartamento e isso funciona super legal e tal. Para a gente, pelo menos, está funcionando assim, a gente fica ali, outro fica aqui, se encontra. Como é que vocês trabalharam isso? Como é que você trabalhou isso e lida com isso? Olha, eu não sei muito a fórmula, não sei, não saberia aconselhar ninguém sobre isso, mas assim, para a gente a gente se apaixonou trabalhando, e a parte muito chata dele ser diretor e eu ser atriz e a gente gostar tanto de trabalhar junto é que sempre, agora até já acalmei isso, porque você vai amadurecendo ou envelhecendo propriamente dizendo, né, assim, e enfim,
já não quer provar nada para ninguém, não chateia, que é o seguinte, eu tinha uma certa agonia, pô, será que vão achar que ele está me chamando para trabalhar porque eu sou casada com ele? Ou porque eu estou trabalhando com ele porque ele é casado comigo? Essa parte era meio chata, assim, mas também passou rápido. E porque, de fato, a gente se diverte muito trabalhando juntos, é muito legal. E a gente tem um prazer muito grande no trabalho em estar com os outros. Porque a gente já vive junto, a gente já namora, a gente já passeia, tal, tem filhos, tem uma vida imensa, 30 anos, né? Então, quando a gente chega no trabalho juntos, cada um vai para o seu canto, pega seus amigos e conversa, conversa, conversa. Não tem essa onda de, lá Maurício e Andréia, não, não. É cada um na sua, eu fico com o pessoal ali que eu gosto mais, pessoal da pesada, da elétrica, os atores, tal. Minhas preferências são falar de futebol, ou piadas, ou falar sacanagem, ou ficar zombando de um que perdeu de 3-0, qualquer coisa assim. Ou alguém que cortou o cabelo está esquisito, sei lá. E ele lá com as coisas dele, enfim. E no set também, eu chamo ele de senhor, é muito bom isso, é uma senha que a gente tem que... Ele não é Maurício. Bom, meu amor, aí eu prefiro ser esquartejado em praça pública. Amor, amor, bem, oi. Não, isso é impossível. Não seria eu, seria uma inteligência artificial em meu nome, não seria eu. Então, ele é senhor, falou, senhor, tá bom aqui, senhor, não sei o quê, e todo mundo me chama de senhor. Essa é um apelido, uma brincadeira que faz parte mesmo da televisão, o pessoal sempre chama, senhor, tá boa a câmera aqui e tal, e aí eu me apropriei desse senhor e ficou. E tem um câmera que é muito, 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 muito amigo nosso, que é o Ricardo Fuentes, que é incrível, um dos maiores câmeras com que eu já trabalhei e tal, e ele não sei por que, algum dia ele me botou um apelido que é Di Beltrão. Ô, Di Beltrão, chega aí, Di Beltrão. Ô, Di Beltrão, mais pra cá, ô, Di Beltrão. E ele assim, é muito meu irmão, muito mesmo. E aí esse apelido pegou. E aí as pessoas me chamam de Di Beltrão. E aí o Maurício, então, no trabalho, só fala comigo assim, ô, Di Beltrão, mais pra cá, Di Beltrão, mais pra lá. Então é ótimo. Então, se chegar um desavisado, nem vai saber que a gente é casado. E a gente se entende muito bem trabalhando, é muito legal. E, e não tem nada assim, o casal, não tem uma camada casal, sabe? Isso é chato demais, isso é muito chato. Que a gente quer que as pessoas curtam trabalhar com a gente também quer se misturar por aí. Então, se a gente fica numa onda casal, pô, a gente vai ser muito. Não vai dar, né? André, tem um outro movimento gigante, né, no seu setor de profissional, né, que é essa coisa do streaming, né? Esse negócio realmente deu uma mexida em todos os níveis, né, na qualidade da produção, na concorrência, na migração do dinheiro da publicidade, dos talentos, no emprego, na empregabilidade das pessoas de arte cênica. Você falou bastante aí do pessoal do backstage, né, dos iluminadores, dos câmeras e tal. Esses caras, pô, eles não tinham muito para onde correr, né? E agora eles têm um mercado que ganhou uma amplitude. E, ao mesmo tempo, tem uma coisa também de uma ameaça à hegemonia da Globo, né? É objetiva, não é mais a Record, são grupos gigantescos, mundiais, a Netflix, é a Amazon, é a Disney, né? E aí está tendo esse desmonte do modelo antigo, né? O tal da disrupção, né? Da transição, quando as coisas já não são mais como eram antes e ainda não sabe como é que vai ficar, né? Nesse momento que a gente vive, acho que nem vai ficar, não tem mais essa ideia, ó, ficou assim, né? É uma permanente. Mas o ponto é assim, eu não sei como é que é hoje a tua relação com a Globo, mas você tem uma. Você falou, né? As pessoas passam na praia, a mulher da televisão. Acho que a maioria das pessoas fala, a mulher da Globo, né? Porque tem uma Provavelmente, ligação gigante, é. né? Putz, grande Sim. família, tapas e beijos, etc, etc. Nossa, E muitos anos. 200 novelas e tal. O que você acha desse panorama aí? Como é que está sendo? Você continua contratada, não é contratada? Eu sei que você tem uma postura meio independente. A gente estava falando agora há pouco de empreender, de fazer um teatro, de fazer várias peças e tal.
Mas eu conversei com pessoas que estavam assustadas, assim, sabe? Que tinham uma coisa de conforto e tal, que você se acostuma e de repente desmonta. Aí sai. Eu falei agora há pouco, entrevistei o Marquinho Palmeira, por exemplo, que deixou de ser contratado depois de 252 anos, né? O Aham. que você me conta assim sobre esse momento, essa transição aí? Olha, eu até tinha. O meu contrato ele termina em outubro do ano que vem. Eu vou fazer uma novela das 6 agora e tal. E aí acho que eu acho não, tenho certeza que o meu contrato não será renovado, porque eu acho que é um novo desenho, né, que está pintando para todos os lados. Eu acho que a chegada do streaming é muito bem-vinda e acho que a Globo tem conhecimento, sabedoria, ferramenta, talentos e tudo mais para estar num lugar super privilegiado, porque dentro dessa concorrência com os streamings, porque a Globo é ainda a maior produtora de dramaturgia nacional que a gente conhece no nosso país. Assim, os conteúdos da Rede Globo de dramaturgia são imbatíveis, imbatíveis. Nenhum streaming ainda fez alguma coisa parecida com a produção que a Globo fez ao longo dos seus, sei lá, 40 e tantos anos, 50 anos, nem sei mais quantos anos são, 60. Então, é uma coisa assim, é muito grande, muito grande. Um patrimônio cultural que ela guarda ali dentro, né, de tudo que fez. Então, mas ao mesmo tempo, eu acho que ela imagino que esteja preparada, né? Porque são tantos anos no mercado lidando com isso, ok, que sem uma concorrência tão efetiva assim, porque teve a concorrência da Manchete um período, né, com o próprio Pantanal, depois, se não me engano, um pouco o SBT, ou alguma coisa assim. Agora, nessa questão do streaming, eu acho que é legal abrir bastante frentes de trabalho, é muito importante. Para todos os trabalhadores e para o público em geral, para ele ter muita opção, né? Bastante opção. Às vezes, no meu caso, por exemplo, é tanta opção que eu não consigo escolher. Falo, não, vou pegar um livro aqui e não vou conseguir, eu não sei escolher. Então, fico meio atarantada. E essa coisa do streaming, assim, eu espero que essa questão dos direitos conexos, né, de exibição e tal, eu acho que isso vai acabar se resolvendo, né? Porque é uma coisa que não é possível você vender a sua imagem, o seu trabalho que você fez para os seus herdeiros, não tem nem. Eu acho isso muito um contrato que é meio vexatório para quem propõe, assim. Acho que não, acho que isso vai mudar, a gente vai conseguir mudar isso. Legal. André, antes de fazer a próxima pergunta, eu queria só clarear que eu falei do livro do Rodrigo Mendes e não disse o nome e tal. O livro chama-se Eu ia... O Potencial da Mudança. Agora é uma época até legal, porque as pessoas estão procurando livro para dar de presente ou para ler nas férias e tal. Esse é um livro muito interessante, né? Porque não só conta a trajetória do Rodrigo, da vida dele e principalmente esses 30 anos que ele dedica a tentar subir a régua do Brasil aqui, né? Claro. Com relação ao tal do CPD, né? Do PCD, das pessoas com deficiência. Bom, o livro chama O Potencial da Mudança, Rodrigo Hubner Mendes, e tem um subtítulo O Desafio de Navegar pelas Incertezas, né? Mas, André, uma outra coisa e quero sugerir o livro da André também e da Rosa, para quem vai pegar uns livrinhos para ler nas férias aí, eu já fiquei Obrigada, curioso. Paulo. Mas, André, uma outra coisa que eu aplaudi, que eu curti muito assim da tua trajetória recente, né? Imagino que seja muito por conta da personagem da novela Um Lugar ao Sol, da Rebeca, né, que você fez, que era aquela mulher com 50 anos, querendo ter uma vida legal e tal, não querendo vestir fantasia de velha, né, e também nem ser criança, enfim. É uma novela que fez um serviço interessante de questionar esse status quo, né? Uhum. Mas provavelmente por conta disso, mas também pelo seu momento de vida, de repente você foi, de uma certa forma, né, para um lugar assim de alguém que tinha o que dizer sobre isso.
né? E é um tema meio tabu, assim, né? Lamentavelmente. A gente que pô, faz a TPM há 22 anos, né? Tentando discutir essas questões, Nossa. sabe o quanto isso é difícil e tabu e tudo mais, né? E teve um momento em que você fez uma fala que eu acho que até a Trip estava envolvida ali de alguma maneira, a TPM e tudo, que foi muito marcante, né? Teve um alcance gigantesco, essas coisas que viralizam, né? Mas não é um gatinho enrolando um novelo, um nenê que sabe falar uma palavra. Era uma pessoa de, na época, 50 e tantos anos, falando com 58, uma 59. Uhum. falando com uma propriedade, de uma forma incisiva, porém com uma delicadeza, com uma elegância, que é aquele negócio transversal, né? Que pega todo mundo, pega homem, pega jovem, pega todo mundo e fala assim, puta, ela tá falando de vida, cara, vida real e de tabu, e de como a gente é burro, né? Como a gente é ignorante para certas coisas, né? Como a gente não entende direito os fenômenos da vida, né? Como, por exemplo, o envelhecimento. Queria que você me falasse um pouco como é que foi estar nesse lugar e também imagino que você também não queira virar porta-voz das mulheres de X Exatamente. anos, né? Está lendo o pensamento, Paulo? Me conta aí, como é que foi essa história, né? E depois, enfim, como é que você larga esse texto, esse personagem, digamos assim, entre aspas, e me fala um pouco desse momento da tua carreira, da tua história. Foi muito legal. Olha, o que aconteceu foi o seguinte: a roupa vestiu perfeita, sabe? A personagem, a história, o que ela dizia, o texto da Alicia, tudo entrou assim, encaixou, tinindo. E eu estava muito confortável com tudo que eu tinha para dizer, falar, fazer, porque eu estava falando da minha vida também, de toda maneira, né? Uma mulher na história, acho que ela tinha um pouco menos de. Eu estou com 60. Acho que quando a gente gravou, eu estava com 58 para 59, uma coisa assim. E na história fingia-se que ela tinha 50 e poucos, 53, assim, ou que ia fazer 50, não me lembro. Mas vestiu bem. Então, foi uma delícia fazer, foi muito divertido. Para mim era assim, era transgressor demais, porque às vezes parecia que eu nem estava fazendo uma novela. Para mim, às vezes parecia assim, não, essa cena, isso não é uma cena, isso aqui eu estou falando, eu estou na minha casa falando com as pessoas. Então, começou a me dar um barato muito legal, assim, de vez em quando dar uma olhadinha para a câmera, tipo, vocês estão vendo aí, estão ligados aí e tal, porque era muito para mim, para todos nós, que quando a gente começa, né, a subir aquela montanha que fala, mas e daí? A gente está aqui, né? A nossa pulsão de vida, a gente pode estar com 70 anos e ela pode ter 12 anos. Talvez você não consiga subir na árvore daquele jeito mais, mas aquela vontade de subir na árvore, aquilo se manifesta e isso é muito bom. E então, olha, fazer essa novela para mim foi sensacional, porque tinha esse lugar assim de eu estou aqui, eu sou uma eu estou fazendo uma personagem, mas sou muito eu. Ninguém nem sabe o quanto sou eu isso aqui. E então foi um barato fazer. Eu amei fazer. E depois que acabou a novela, aí começou. Então vamos lá, vamos fazer uma matéria de capa para falar da sua menopausa, explicar para as mulheres como foi a sua menopausa. Eu falei, não, só um pouquinho, chama outra. Espera aí, eu não vou virar porta-estandarte da menopausa e de seus efeitos desagradáveis. A gente tem a menopausa, tem um monte de coisa chata, inclusive, como diz o Drauzio Varela, maravilhoso, se menopausa fosse um assunto masculino, fosse uma questão masculina, a gente já teria remédio para muita coisa, né? Ele fala isso, eu falo, ai, Drauzio, te amo. Então, assim, eu acho que esse assunto tem que ser muito discutido, mas eu não acho legal você eleger uma pessoa por causa de uma novela, um papel que teve repercussão e que foi mal barato. Poxa, fiquei feliz a beça, mas aí vou eu virar a embaixadora. Não vou falar o resto que eu estou pensando, mas entendeu? Porque somos muitas, somos todas.
Somos todas, não há escapatória. A outra opção é bem pior, que é nem passar por isso, né? Então, mas foi legal. Mas aí teve um negócio da Natura até que eu fiz, que foi muito legal, que eu achei uma sacada maravilhosa deles. Fiquei assim, nossa, que tinha uma palavrinha a mais, né? Você tem 50 anos, mas você está ótima. Eu falei, não, isso é sacada, golpe de mestre. Então, essa aqui tem que fazer, tem que fazer. Aí depois rolou mais alguma coisa, mas aí também foi legal, eles foram muito legais, muito elegantes comigo, e eu também falei, bom, agora já foi, tal, foi legal, vou para outras águas, vou para outros lugares, tarará. Foi muito bom, mas não o posto em si, eu não quero, eu prefiro o posto de ah lá, a mulher da praia, aquela mulher não sai da praia, aquela mulher, eu quero que me chame assim, aquela mulher que não sai da praia. Andréa, pô, se a gente não quiser fazer uma série, né, de 12 episódios, eu vou ter que encerrar aqui, porque a gente já passou do tempo, mas a vontade é de fazer uma série de 10 episódios. Vamos Mas fazer. acho que a gente conseguiu dar um sobrevoo legal e principalmente botar a conversa em dia, como se diz, né? Foi. Eu fiquei com uma vontade de te perguntar um negócio que eu acho que é meio besta aqui, acho que eu nem vou perguntar, mas é, eu fiquei lembrando da Sueli, né, de personagens históricos aí que você fez e que caem assim, vira meio uma prima, né, uma pessoa querida e tal. Agora está passando, sei lá onde que eu vejo toda hora aí. Quem que me falou, cara, que usa o tapas e beijos como uma espécie de droga, assim, sabe? Quando ele está muito alguém legal me falou isso, falou, pô, para mim é tapas e beijos, cara, eu não preciso beber, tal, eu vou lá, eu dou uma relaxada, minha Abandonou cabeça... o Rivotril e está tomando um tapas e beijos. Mas assim, é, agora está tendo rolou a notícia, né, de que aquele seriado chama Big Little Lies, cujo diretor morreu, acho que teve duas temporadas, eles decidiram não fazer mais porque o diretor faleceu. Então agora eles deram a notícia que eles vão fazer uma terceira temporada por aclamação. As pessoas estavam pedindo muita pressão do público mesmo. A pergunta que era meio besta, mas eu acho que não é tão besta assim, eu vou fazer. É, qual personagem que você gostaria que o público exigisse a volta, assim, desses que você fez? Tem algum que você gostaria, assim, puta, os caras estão querendo, vou fazer mais um pouco. Cara, Paulo, tem o Tapas e Beijos. Até quase rolou um movimento assim de fazer mais uma temporada na televisão. Todos nós ficamos animados, aí acabou entrando água, não rolou tal. E aí tem a possibilidade de um filme. E eu torço muito, porque foi uma dupla com a Fernanda maravilhosa, Fábio Assunção, Vladimir. Flávio Migliaccio, enfim, entendeu? Mas uma coisa assim, Otávio, Kiko Mascari, eu acho que dava para fazer um filme assim bacana, bonitão, engraçado. A gente tem assunto. Eu Mas vou aí chamar esse, eu vou chamar esse cara que usa como Rivotril para ele começar uma campanha pede para ele, pedindo volta tapas, hashtag pede, volta tapas. pede para ele, vai ser legal. André, para a gente terminar aqui, eu queria que você falasse dos projetos. Aí eu sei que tem peça, né, no próprio Teatro Poeira, se eu não me engano, né? Tem. Lei de Tempestade, é isso? Me Lei de conta aí. Tempestade, vou te contar. Lei de Tempestade é o seguinte: eu estava super afim de trabalhar com a Yara de Novaes, que é uma super atriz e diretora de São Paulo, incrível tal. E a gente começou a conversar um pouco, vamos fazer isso, fazer aquilo tal. Nenhuma ideia bateu assim forte, a gente não ficou muito encantada. Até que ela foi fazer um filme sobre a história de um líder estudantil que foi assassinado na época da ditadura. Foi um caso bem muito importante, porque foi um dos únicos corpos que foi exumado, né? A família conseguiu o corpo do Zé Carlos de volta e fez o enterro, enfim. E aí a Yara falou, Andréia, é o seguinte, tem a história de uma advogada chamada Mércia Albuquerque, que é a advogada que conseguiu a exumação do corpo do Zé Carlos. E essa mulher tem um diário
que ela escreveu entre 1973 e 1974, onde ela fala sobre a vida dela e, claro, lógico, sobre a ditadura, sobre tudo que ela enfrentou e tudo mais. Ela era uma advogada, ela era uma mulher simples, de Recife, casada com um funcionário público. Ela trabalhava como professora e como estagiária num escritório de advocacia. Ela tinha 30 anos, estava grávida quando ela vê o Gregório Bezerra, que era um comunista famoso da época, ele já tinha 65 anos, quando ela vê esse homem de calção ser arrastado pelas ruas do bairro, amarrado, todo amarrado, apanhando, com os pés queimados, enfim, uma coisa assim dantesca, horrorosa. E aí, nesse momento, ela decide que vai se dedicar à defesa dos presos. Ela diz, eu vou me dedicar à defesa do Gregório Bezerra, e ela se envolve de uma maneira sem volta com a vida dos presos políticos, com a defesa desses presos políticos, ou não, porque ela também defendia presos comuns. E essa mulher foi muito, muito importante no Nordeste. Ela é conhecida como a advogada dos 1000 casos, porque ela tirou mais de 1000 pessoas da prisão. E o que chamou muita atenção para a gente, porque esse período da nossa vida, da vida brasileira, o período da ditadura, ele é muito falado, ainda bem, né? Porque é bom a gente não esquecer, né? Mas, porque, por exemplo, eu morando em Copacabana, às vezes eu ouço algumas manifestações assim, por exemplo, viva a democracia, viva a ditadura, o mesmo pessoal gritando isso, entende? Viva a democracia, viva a ditadura, abaixo o Congresso, vamos fechar o Congresso, vamos matar os comunistas. Eu falo, bom, alguma coisa está meio fora da ordem, mas ok. Então, essa mulher, o que pegou para a gente? A relação dela com as mães dos presos. Ela se dedicou demais à questão familiar. Então, ela cuidava de todas as mães. Então, é um recorte desse momento duro, sombrio, que a gente conhece, que é o momento da ditadura, mas visto através de uma mulher nordestina, advogada, em relação às mães dos presos. Então, é bonita a história dela, é muito bonita. Não é uma peça melodramática, porque a Mércia era uma mulher também engraçada, irônica, muito valente, muito abusada, mas traz um recorte assim, de um momento duro, triste, e, e até me perguntaram, mas por quê? Qual a relevância? Eu não sei qual é a relevância. Eu nunca sei qual é a relevância. Eu detesto essa palavra, inclusive. Qual é a relevância? Eu sei que eu me apaixonei por essa mulher, a história dela é forte, é bonita, ela não é uma mulher qualquer. Tem até um texto da Clarice Lispector, lindo, já vou terminar para não estourar o seu tempo e tal, que a Clarice diz assim, eu sempre quis ser uma guerreira, eu sempre quis defender os outros, eu sempre quis lutar pelos outros, mas eu nunca tive coragem, eu não consegui. Então eu escrevo, eu tento escrever o que eu acho, que eu sinto, que eu acho que... E quando eu li isso da Clarice, eu pensei assim, nossa, eu acho que é sempre a Clarice, né? Sempre ela. Eu acho que a Clarice conseguiu dizer, anos atrás, exatamente o que eu sinto agora. Eu não teria a coragem que a Mércia teve, eu não teria. Mas eu entendo, então, já que eu sou uma atriz, eu posso viver aquela vida por alguns instantes, por noite, para fazer com que as pessoas conheçam também essa mulher, né? Que aí dizem, o apagamento feminino. Sim, também o apagamento feminino, mas principalmente uma mulher que botou para quebrar naquela época. Uma mulher radical. Andréa, não muito longe aqui da minha casa tem um presídio grande e eu passo lá toda hora, né? E nos dias de visita, que são os fins de semana, você vê uma fila longa, que em todo presídio tem, né? E é uma fila sempre só de mulheres, né? Isso é um fato bastante relevante. Aliás, eu adorei as palavras que você Relevante. detesta. Relevância. Qual a relevância da obra? Eu queria sugerir, eu queria até sugerir que você fizesse uma palestra que podia talvez chamar a relevância da menopausa, assim. Duas palavras. Sensacional. Vamos. Você faz a pauta e a gente Eu fica... vou redigir. Tá Eu vou bom, preparar esse combinado. texto. Andréa, outro dia eu tenho um filho de 13 anos, ele estava ouvindo música, tá? Eu ouvi uma música que ele estava
escutando ficava repetindo assim: eu amei te ver, eu amei te ver. Eu não sei que música é essa, mas vou parafrasear o autor, dizendo que eu amei te ver, adorei poder ter esse privilégio, né, de saber como é que você está, de ouvir as suas visões e como é que você está no mundo aí, num momento tão legal da tua vida, com os filhos já adultos e produzindo e fazendo coisas legais, e empresária nesse país louco aqui. Então, pô, legal, adorei, amei te ver, fiquei Amei te feliz ver também, mesmo Paulo. de retomar assim o contato, né, com você e tudo. A gente se conhece, sei lá quantas décadas, né? Mas acaba Século não se passado. encontrando, É, acaba não se encontrando. Então, muito, como eu falo aqui às vezes, né, que o Bob Wolfson que fala, né, que ele é um especialista em encontros fortuitos. Ele vai lá, tira umas fotos e nunca mais vê a pessoa, mas que cria legal. um vínculo e tal. Então, apesar de ser um encontro rápido, muito gostoso e acho que com uma profundidade legal também, isso que importa. Então, Feliz Natal, que é o Feliz último Natal, programa, Paulo. é o último programa que a gente faz antes do Natal, que vai para o ar antes do Natal. Então, um beijão para você Um beijo. e que a gente possa conversar mais aí nos próximos tempos, tá? Foi um Pode prazerzão mesmo. crer. Prazer. Feliz Natal para todo mundo. Um 2024 maravilhoso.